Olá, somos alunos do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha e vamos explicar sobre o nosso projeto, sobre a nossa ideia. Nosso projeto é substrato com potencial aplicação para a biorremediação de solos, que se baseia na compostagem, que nada mais é que a reciclagem de resíduos orgânicos transformados em adubo natural pela degradação dos micro-organismos. A nossa adaptação com o método Takakura consegue degradar resíduos cozidos que na compostagem tradicional não é recomendado. O substrato resultante dessa compostagem pode ser utilizado para a biorremediação de solos, pois nele há micro-organismos que não são encontrados na natureza. Para iniciar esse processo, nós confeccionamos o composto semente, que será responsável pela multiplicação de micro-organismos que não são presentes na natureza. Nós confeccionamos dois fermentados, o doce e o salgado. O doce consiste na adição de leite, vinho, cerveja, fermento biológico de pão e açúcar mascavo com água sem cloro. O fermentado salgado consiste na adição de uma variedade de cascas de frutas e verduras, com flores e água do mar. Após esse processo, eles são deixados em descanso ao abrigo da luz e podem ser inoculados à parte sólida. Para a parte sólida, utilizamos farelo de milho, farelo de soja, o substrato que é proveniente da compostagem tradicional e pó de serra. Após a inoculação desses materiais, deixamos em repouso por 6 dias e após esse tempo percebemos uma alta temperatura e a presença de fungos, o que mostra um bom desempenho na nossa principal fonte de carbono e no nosso principal material. Para a montagem da composteira, inicialmente revestimos a base com papelão e com serragem para o controle da umidade e pode servir também como fonte de carbono. Em seguida, adicionamos parte do composto semente e os resíduos cozidos e em seguida adicionamos o resto do composto semente, deixando assim com um formato de sanduíche para que haja uma degradação de forma uniforme. E em seguida fechamos a composteira com TNT para que haja uma melhor evaporação. E existem duas etapas que são essenciais, que é o revolvimento, que consiste em revolver o material para que haja uma melhor oxigenação, e a recarga, que é o reabastecimento do resíduo cozido. Tivemos resultados e discussões bastante satisfatórios. Em relação aos fermentados, observamos que o fermentado salgado, que tinha água sem cloro, ele possui um pH de 5, que é um pH neutro. Já o fermentado salgado, que tinha a água do mar, ele possui um pH de 3, que é um pH ácido, e isso é justificado porque na água do mar possuem sais de caráter ácido. Já nos fermentados doces, possui um pH de 3,5, e isso é justificado porque nele acontece dois tipos de fermentação, a fermentação láctica e a fermentação acética, que são duas fermentações ácidas. Já no nosso composto semente, observamos que em sua superfície tinha tinha manchas brancas com a aparência do algodão, confirmando para a gente a presença de fungos. Já a presença de bactérias foi comprovada em relação à temperatura, que foi uma temperatura de 46,6 graus Celsius. E o seu pH foi de 6,2, que é um pH neutro. Em relação à biorremediação, após descobrirmos que o nosso material ele poderia ser utilizado nesse processo, fizemos pesquisas em artigos científicos e descobrimos que no nosso adubo poderia haver a presença de fungos e bactérias com o potencial de degradar materiais pesados, como os inseticidas que são utilizados na agricultura, e assim, por meio desse processo, descontaminar os solos que são utilizados em plantio. Em relação aos fungos e bactérias presentes no nosso adubo, observamos que poderiam ser os que acrescentamos nos fermentados que foram criados no nosso laboratório da nossa escola. Esse processo seria fundamental na agricultura, uma vez que os inseticidas são constantemente utilizados na agricultura e acabam contaminando o solo. Então, o processo de biorremediação seria essencial para restaurar os locais de plantio. Concluímos que o nosso material é um bom potencial para ser biorremediador de solos, tendo em vista que nele existem micro-organismos que não são encontrados na natureza, pois foram feitos em laboratórios, e isso potencializa a sua ação na descontaminação dos solos. Então ele age ali no solo como forma de fortalecer a microbiota. E isso leva a uma forma alternativa, além do tradicional, que é adubar as plantas. Então estamos levando o nosso projeto a outro nível. E concluindo assim, somos também percussoras da conscientização sobre o desperdício na nossa escola.